Mais uma vez, bom dia, queridos irmãos, com grande alegria que aqui estamos nessa oitava de Páscoa. Hoje ainda é Páscoa, como se fosse o dia da Páscoa, por 8 dias. E amanhã, domingo, por excelência, que é o dia da Páscoa, né? O dia que nós celebramos a ressurreição do Cristo. Por isso que não é mais o sábado, o dia do Senhor, mas o domingo, o dia da ressurreição, e por isso também se chama domingo. Nesse evangelho de hoje nós vemos aqui um resumo de tudo aquilo que nós vimos durante a semana, de todas as aparições. E uma coisa que Marcos deixa evidente nesse relato, nesse evangelho, nessa pequena síntese, é a dureza do coração dos apóstolos, a dureza daqueles em acolher o testemunho do ressuscitado. E da onde vem essa dureza? Por mais que eles tivessem caminhado com o Senhor, por mais que o Senhor tivesse pregado, anunciado a eles, pelo menos por 3 vezes nos evangelhos nós vemos Jesus pré-anunciando a sua morte, pré-anunciando que seria crucificado, que daria a sua vida em favor do mundo, que quem o seguisse iria perder a sua vida. Ou seja, estava ali já pré-anunciado, estava dito na vida das pessoas, daqueles que seguiam a Jesus, dos apóstolos, mas mesmo assim a dureza era grande no coração deles, e ao mesmo tempo que nosso Senhor dizia que deveria ser crucificado, ele também falou que iria ressuscitar. E mesmo diante dos testemunhos, o coração deles eram endurecidos em acreditar. Podemos aqui analisar, depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, versículo 9, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores, ou seja, os apóstolos, os discípulos que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Estavam de luto, chorando, entristecidos. De repente chega uma mulher que dá uma boa notícia, a apóstola, né, que se diz assim, a apóstola no meio dos apóstolos, aquela também que era seguidora de Jesus. Olha, ele está vivo, ele ressuscitou. Não, mas nós não queremos acreditar. Em seguida veio aqueles mais dois deles, está falando dos discípulos de Emaús, apareceram, voltaram e anunciaram isso aos outros, também não deram crédito. Por fim, ele apareceu aos 11, enquanto estava comendo, repreendeu por causa da sua falta de fé e pela dureza do coração, por não terem acreditado. E depois nosso Senhor ele termina com o mandamento: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. E aqui nós vemos a profunda dureza do coração, até mesmo daqueles que caminham com o Senhor. E o que faz destravar o coração duro dos discípulos e dos apóstolos? É a experiência e a graça do Espírito Santo. É a graça e a experiência do Espírito Santo. Se tornam abertos, sensíveis à graça de Deus. Nós podemos nos perguntar hoje, nesta manhã, como está meu coração diante de Deus? Como está minha fé diante de tudo que estamos vivendo ao longo destes dias? O que eu posso fazer de diferente para mudar o cenário, para levar esperança às pessoas? Como está a minha esperança? Como está o meu coração? E aqui nós nos perguntamos se em nós existe uma profunda dureza em nossos corações, o desespero. Podemos nos perguntar se nós estamos abertos à graça e à ação do Espírito Santo em nós. Podemos nos fazer essa pergunta. O Espírito Santo de Deus está agindo em mim? Está agindo na minha vida? A ponto de redobrar o meu coração? Porque uma vez que você tem o Espírito Santo, você tem a força de enfrentar toda e qualquer situação. E você vive em função de construir aqui na terra
e de viver aqui na terra já o reino dos céus, o reino de Deus. Mesmo em tempos de grandes sofrimentos, mesmo em tempos de grandes angústias, a certeza que está em nosso coração é que Cristo ressuscitou. E nosso Senhor Jesus, ele repreende os seus seguidores, os seus discípulos, justamente pela dureza do coração em não querer acreditar. Muitas vezes nós também colocamos resistência. E hoje nosso Senhor diz a nós: não coloquemos resistência a Ele, nos abramos à sua graça. Assim como fizeram Pedro e João, do qual hoje é relatado o testemunho nos Atos dos Apóstolos, né? Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos, escribas, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, porque eram pessoas simples em instrução. E aqui entra uma frase crucial que podemos nos perguntar: reconheciam que eles tinham estado com Jesus, porque eram pessoas simples, sem instrução. E da onde vinha a segurança, da onde vinha a força deles? Vinha do Senhor Jesus, vinham da graça do Espírito Santo. Nesses tempos de pandemia, as pessoas conseguem olhar para nós e ter a segurança plena, serena e total de que nós somos de Jesus. O nosso comportamento, o nosso testemunho demonstra que somos de Jesus. As pessoas conseguem reconhecer que somos de Cristo, até mesmo se não falamos, mas as pessoas conseguem perceber isso em nós. Se pergunte hoje, neste dia: eu estou demonstrando a pessoa do Cristo? Mesmo com a minha simplicidade, mesmo eu não tendo tantas instruções, eu consigo manifestar, fazer com que os outros percebam que eu sou de Jesus? Isso é explícito em mim. Nós estamos falando nestes dias sobre os frutos e os dons do ressuscitado, e um dos dons do ressuscitado é a graça do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Nós podemos muito nos questionar se nós nos deixamos agir pela presença do Espírito Santo. Porque esses homens eram simples, sem instrução, e aquilo que agia neles era a graça do Espírito Santo. Nós somos íntimos do Espírito Santo. Podemos hoje estarmos mais íntimos do Espírito Santo, para que flua em nós a sua graça e seja mais visível, transparente a ação dele em nós, a graça deles em nós, a graça do Espírito em nós. E como isso é forte, e como isso é bonito, porque esses homens faziam milagres, curas, prodígios, e diante dos fatos, dos milagres, das obras que eram realizadas por esses homens, era incontestável a ação de Deus. E as pessoas ficavam admiradas. Os milagres, os feitos dos apóstolos eram difusos no meio da comunidade, no meio do povo. E as pessoas se convertiam. E mesmo diante da ameaça dos anciãos, sacerdotes, escribas, Pedro e João eram firmes. E as pessoas também, esses sacerdotes, anciãos e escribas, estavam acuados. Ele falou: se a gente fazer alguma coisa contra essas pessoas, nós estamos fritos, porque os milagres, os fatos são evidentes. As curas que são realizadas a partir desses homens são tão claras que é bom não mexer com eles.
é muito forte. E mesmo diante das ameaças, né, que faziam a Pedro e a João, eles eram firmes. Né? Mesmo diante da ordem, olha, vocês não devem mais falar no nome de Jesus, eu vos proíbo. Pedro e João respondiam firmes: olha, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Olha a consciência profunda, aquilo que vocês estão nos dizendo não vem de Deus. Mesmo sendo sacerdotes, anciãos, ou seja, pessoas experientes na fé, escribas, aqueles que escreviam a lei, aqueles que eram intérprete da palavra de Deus, Pedro e João conseguiam reconhecer que eles não eram pessoas usadas por Deus. E, portanto, dizia: o que vocês acham? Vamos julgar, vamos obedecer a vocês? Julgai vós mesmos, se é justo que nós vos obedecemos antes a vocês do que a Deus. Nós estamos obedecendo a Deus. E depois ele reafirma dizendo: quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Ou seja, respondendo objetivamente aquilo que está em Marcos 16:15. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos deixar de não anunciar. Isso é um mandamento, isso é uma ordem de nosso Senhor. Somos obrigados a isso. Por esses dias vai sair um vídeo do YouCat que nós vamos falar exatamente isso, sobre a transmissão da fé. Nós somos ou não obrigados a isso. O cristão tem o dever ou não de anunciar nosso Senhor. Nós vemos um mundo hedonista, que até mesmo a fé é uma fé segundo aquilo que eu quero. Eu vou fazer meditação, eu vou fazer oração porque eu quero me sentir bem, porque eu quero ser feliz, porque eu quero que Deus fale comigo, porque eu quero que Deus me dê, porque eu quero que Deus me ajude, porque eu quero que Deus me prospere, me faça prosperar, porque eu quero que Deus me tire da dívida, porque eu quero que Deus cure uma enfermidade, me cure uma enfermidade, porque eu. E aí a gente fica todo voltado para nós mesmos, uma fé hedonista, e esquecemos que nós devemos ser transmitidores dessa graça de Deus, porque queremos só para nós, olhamos sempre para o nosso umbigo, mas nós somos chamados a sair de nós mesmos. E mesmo na enfermidade, mesmo na luta, mesmo na fadiga, nós corremos atrás não daquilo que é eminente, mas daquilo que ainda está por vir. Ou seja, que é o seu reino em plenitude. Estarmos na sua graça. Portanto, esses homens eram convencidos de estar seguindo a Deus, e nós não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos, mesmo diante das ameaças, mesmo diante dos castigos, mesmo correndo o risco de perder a vida. Eu não vou me calar. Eu não vou deixar de testemunhar. E é exatamente isso que aconteceu. Pedro morreu crucificado. E João foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. O restante teve o mesmo fim de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, morrendo de morte natural, isso não quer dizer que ele não gastou a sua vida, que ele não deu a sua vida, mas até o último suspiro de vida, ele procurou manifestar e testemunhar o Cristo. Diante de tudo isso que estamos meditando, e aí? Vamos ser testemunhos do ressuscitado, mesmo diante das ameaças? Hoje essa situação do coronavírus que nos ameaça. E quanto nos ameaça? Está tocando nas nossas instabilidades. Está nos deixando instáveis. Está nos preocupando. E aí? Vamos ser testemunhas? Ou vamos nos voltar contra Deus? Ou vamos ser como aqueles que dizem: mas onde está Deus diante de tudo isso? Como pode Deus
deixa que aconteça tudo isso. Volto a dizer aquilo que dizia Raniero Cantalamessa, né? Frei Raniero Cantalamessa. Esse vírus veio para nos libertar da presunção, da onipotência, de acharmos que podemos tudo. Um simples vírus da natureza. E nos coloca e nos remete na condição daquilo que verdadeiramente somos. Pó. Pó da terra. E que um dia lá nós retornaremos. Mas a nossa alma é uma alma divina. E esse corpo que é pó será transformado e também será glorioso diante de Deus na sua segunda vinda gloriosa. Tudo que está acontecendo deve nos fazer retornar e caminhar naquilo que é essencial e fundamental, na busca de nosso Senhor Jesus Cristo, em viver já aqui na terra o reino dos céus.